Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar sobre o número E, né? Como é que ele é definido, como é que ele aparece aí como um conceito de limite. Esse número aí, esse número E, ele é uma das principais constantes dentro da matemática. Juntamente com o número π, ele tem uma infinidade de aplicações, tá? Quando a gente for trabalhar com alguns modelos dentro de biologia, mesmo dentro de física, modelos que são regidos, né, no qual a gente tem a dinâmica de um determinado fenômeno regido por uma lei, muitas destas leis terão como soluções a equação dada como uma função exponencial, tá? Bom, ele vai aparecer, né, como está escrito aí, aparecem vários problemas práticos, como decaimento radioativo, crescimento populacional, alguns problemas em finança e uma série de outros tipos de problema. Como é que esse número E ele é definido, né? Então a gente tem algumas definições para o número E. Uma delas é essa aqui, né? Essa definição primeira, né, mais conhecida do número E. Eu posso dar também uma outra definição que fica 1 sobre E, né, que é E elevado a menos 1. Né? Olha que a diferença aqui tem um mais, aqui tem um menos na definição, então E elevado a menos 1 a gente tem essa propriedade. Tá? Bom, através do número E, a gente pode definir o que a gente chama de equação exponencial. Mais à frente, né, só para lembrar, mais à frente ali eu vou dar uma definição do número E envolvendo um outro tipo de limite. O outro tipo de limite que eu vou dar é um limite mais natural para a gente conseguir definir a derivada da função exponencial. Tá? Aqui a função exponencial está sendo definida em função desse limite aqui, né? Mas mais à frente eu vou dar uma outra definição do número E, inclusive é a que aparece no livro do Stewart, no qual o número E é dado também por um limite, mas por um limite diferente desse limite que está aqui. Tá? Bom, então vamos lá. Olhando para a definição do número E, que é essa aqui, né, que eu coloquei aqui, né, então qual é a definição? Limite quando n vai para o infinito de 1 mais 1 sobre n elevado a n. Por que esse limite aqui é relativamente curioso, né? Pelo seguinte, olha, se eu fosse calcular o limite de cada uma das partes separadamente, imagina que eu fosse fazer uma conta aqui bem ingênua, né? Uma conta formal. O que aconteceria, né? Então, se você fosse calcular o limite quando o n vai para o infinito, 1 mais 1 sobre n elevado a n, a pessoa pode pensar assim, vamos calcular esse limite desse jeito aqui, calculando assim, né? Então, só formal. Então, a pessoa colocaria 1 mais 1 sobre infinito elevado a infinito. Olha, 1 sobre infinito dá zero, né? Eu estou fazendo aqui um absurdo de conta, né? Mas imagine que a pessoa fosse fazer essa conta ingênua aqui. Então, 1 mais 1 sobre infinito dá zero. Então, fica 1 elevado a infinito, que está dando quanto? 1. Então, a pessoa chegaria à conclusão que esse limite aqui dá 1. Inclusive, né, esse tipo de conta aí leva muitas vezes a pessoa que não tem uma formação matemática sólida, mesmo que conheça esse limite aqui, que já tenha visto esse limite aqui, pode chegar à conclusão errônea, pode dizer que esse limite aqui, ao invés de definir o número E, está dando 1. Tá? Já houve situações no passado que isso aconteceu. Então, um cuidado tem que ser tomado, porque esse limite aqui, quando a gente calcula cada uma delas separadamente, né, calcula o limite primeiro aqui dentro, e vai ficar 1 mais 1 sobre infinito, depois eleva a infinito, vai dar 1. Mas lembrando que aqui há um balanceamento entre as quantidades, tá? Há um balanceamento. E uma outra coisa curiosa é o seguinte, a gente sabe muito bem que, por exemplo, se você pegar qualquer número diferente de zero, você pode pegar um bem pequenininho, 0,00001, e levar ele ao infinito, isso aqui vai para infinito. Tá? Você pegar um n aqui e mandar esse n para o infinito, essa quantidade toda aqui vai para o infinito. Então, qualquer número diferente de 1 elevado ao infinito dá infinito. Qualquer número diferente de 1, não. Qualquer número maior do que 1 elevado a infinito dá infinito. Qualquer número menor
do que 1 elevado ao infinito vai para zero. Qualquer 1 sempre elevado a qualquer potência vai dar 1. Então, olha que coisa curiosa, como esse limite é interessante, porque o limite ele tem esta propriedade aqui, né? Então, o limite quando o n vai para o infinito de 1 mais 1 sobre n elevado a n, vai dar e, vai dar um número que é fundamental dentro da matemática, tá? Por que que isso acontece? Por que ele não dá zero? Por que ele não dá 1? Por que ele não dá infinito? Por causa do balanceamento entre as quantidades que estão dentro do limite. Isso aqui está tendendo a ir para 1, né? Essa quantidade está tendendo a ir para 1, em cima está tendendo a ir para infinito. E aí isso balanceia para dar esse número e. E aqui, né, a gente tem o e elevado a menos 1 como definido como esse limite aqui. A única diferença é que aqui eu troco de mais para menos. Na verdade, tem um monte de definição de limite. É possível mostrar que esse limite aqui, fazendo uma conta não muito trivial, né, desse aqui, que esse limite leva a este aqui, né, mas a gente pode colocar isso como uma definição também. Bom, através do número e, podemos definir a função exponencial. Como é que é a função exponencial? A função exponencial, existem vários tipos de função exponencial, né? Todas as funções do tipo a elevado a x para maior do que 1 aqui, a gente pode definir como uma função exponencial, tá? Para a entre 0 e 1 também dá, né? Se eu pegar o a entre 0 e 1 também dá, definir a função exponencial. O a só não pode ser 1 porque não faz sentido 1 elevado a x. Mas quando eu quero dizer função exponencial aqui, eu quero dizer uma função exponencial particular, específica, envolvendo o número e, que é a mais importante que a gente vai estudar em funções de uma variável, que vai ser e elevado a x, tá? Então essa vai ser a função exponencial mais importante. Como é que a gente define, né? Usando o limite. Então, e elevado a x é fácil de definir, né? É limite quando o n vai para o infinito, o e é limite quando o n vai para o infinito de 1 mais 1 sobre n. A gente eleva isso aqui a x, só aplicar a propriedade, né? Potência de potência, a gente multiplica os expoentes. Ó. A gente tem uma situação desse tipo aqui. Então, esse aqui vai ficar aí elevado a x. Então, o elevado a x a gente coloca desse jeito. Vou colocar aqui alguns probleminhas, né, nada absurdo, alguns modelinhos, alguns exemplos que a gente pode trabalhar calculando o valor através do limite que a gente conhece. Ó, esse aqui é o primeiro exemplo que eu vou fazer. Como é que a gente trabalha com esse tipo de limite aqui? Para a gente trabalhar com esse tipo de limite aqui, a gente vai fazer uma mudancinha de variável, tá? Então, a mudança de variável, como vocês viram aí em outros problemas, ela é bastante útil para a gente trabalhar com limites, vai ser útil para a gente trabalhar com integrais, tá? Então, ela tem a sua utilidade bastante prática aí. Então, qual a mudança de variável que a gente faz aqui, tá? Eu vou chamar m igual, eu não quero que apareça 1 sobre n aqui, porque o limite que eu tenho o e é 1 mais 1 sobre n elevado a n, tá? Então, qual troca que eu faço? Então, para eu fazer aparecer 1 sobre n aqui, eu posso chamar o meu m, tá? Posso definir meu n como 1 sobre m, né? Ó, vou fazer melhor, eu vou fazer assim, ó. 2 sobre n, eu vou chamar de 1 sobre m, tá? Porque eu quero que faça aparecer aqui 1 sobre m. Então, eu vou fazer o quê? Ó? Eu vou descobrir quem vai ser m em função de n, tá? Então, eu vou multiplicar aqui em cruz, aqui também, né? Tá embaixo, então, eu vou ter que, multiplicando em cruz, eu vou tirar aqui 2m é igual a n, tá? Então, a relação que eu tenho é essa aqui. O que acontece nesse caso quando eu faço essa mudança de variável? Vamos lá, o limite agora vai ser trocado para a variável m. Já coloco aí para onde que o limite vai, então vai ficar 1 mais 1 sobre m, tá? Ó, 2 dividido por n, eu estou trocando por 1 sobre m, tá? Bom, o que acontece nesse caso aqui? Eu tenho que trocar tudo para m. Ó, você não está vendo que tem um n? N negou a 2m, então no lugar do n aqui eu coloco 2 elevado a m, fica faltando só eu dizer para onde que o limite está indo, tá? Quando n vai para o infinito, você está vendo aqui que o m ele é n sobre 2?
Se você mandar o n ir para o infinito, uma coisa indo para o infinito dividido por 2 continua indo para o infinito. Tá? Então, esse limite aqui também vai para o infinito na variável m. Então, a gente tem a situação. Olha que legal. Agora eu posso tirar o 2 para fora ali, ó. Então, vai ficar 1 mais 1 sobre m elevado a m, isso tudo elevado ao quadrado. O que está aqui dentro é e, por definição do número e, então vai ficar e elevado ao quadrado. Tá? Então, esse limite aqui, usando a definição do número e, depois dessa mudancinha de variável, a gente descobre que esse limite vai dar e elevado ao quadrado. Tá? Vamos ver se tem mais um exemplo aí. Tem esse aqui. Este aqui, eu já vou usar aquele outro, né? O outro limite, outra definição do limite, no qual eu tenho e elevado a menos 1, tá? Então, e elevado a menos 1. Por quê? Porque o sinal aqui está negativo. Mas perceba, eu vou fazer uma mudança de variável parecida como daquele caso. Então, vou fazer o quê? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou chamar 2n igual a 1 sobre m. Faço essa aqui, a gente já viu o que vai dar isso, né? Vai ficar m igual a 2m igual a n, né? Que foi que a gente tinha achado. Ou m igual a n sobre 2, tá? Essas duas condições aqui são válidas. Então, a gente vai ter o que aqui, né? Eu vou ter que o limite, eu já coloco o limite que vai acontecer aqui, vai ficar 1 menos, tá vendo que o sinal de menos eu mantive, eu só troquei a variável 2 sobre n, então vai ficar 1 sobre m elevado a quanto? Elevado, o n é quem? É 2m, igual tinha dado naquele caso. O que acontece aqui? Se o n vai para o infinito, o m também vai para o infinito. Ó. A situação vai dar a mesma coisa. Tá? E aí, o que vai dar aqui? Agora, isso aqui eu posso escrever assim, né? Como limite, quando m vai para o infinito, de 1 menos 1 sobre m, elevado a m ao quadrado. Esse limite a gente sabe para onde ele vai. Eu já até coloquei lá, vai dar e elevado a menos 1, elevado ao quadrado, multiplica os expoentes, vai ficar e elevado a menos 2. Tá? E elevado a menos 2. A gente tem como limite. Um outro exemplo, esse exemplinho aí, o que eu posso fazer para poder resolver este exemplo aí? Aí eu tenho que tomar um determinado cuidado, tá? Por quê? Porque quando eu tenho que o limite tem um sinal negativo, eu uso o segundo, que é esse limite aqui, né? Esse limite vai para e elevado a menos 1. Quando o limite dá a razão a sobre b dá positivo, eu uso o primeiro caso, o primeiro limite que eu tinha ali, tá? Que é este aqui, ó. Este limite de 1 mais, esse aqui, 1 mais 1 sobre m, quando m vai para o infinito, isso aqui vai dar aí. Então, aqui eu vou ter que estudar dois casos. Quais dois casos? Se a dividido por b for positivo, ou se a dividido por b for negativo. Então, dependendo de como seja, vai ser a escolha que eu vou fazer, tá? Então, vamos lá. Ó, primeiro, vou considerar o caso se a dividido por b for maior do que zero. Então, neste caso, eu vou ter aqui um fator que é positivo. Então, eu vou usar como limite, né, a expressão, eu vou usar aquele primeiro caso, que é 1 mais 1 sobre n elevado a n, quando o n vai para o infinito, vai dar i. Tá? Que mudança de variável que eu faço nesse caso? Eu vou chamar a sobre bn igual a 1 sobre m. Tá bom? Por que isso? Porque vai ficar uma forma mais fácil de eu fazer essa troca do que está aqui. Então, vai ficar o quê? Então, m, eu multiplico em quantos, né? Então, vai ficar am é igual a bn, a gente tem essa relação. Aqui a gente tem duas relações, né? Eu posso ter n igual a m sobre b, eu passei o b aqui dividindo, ou m igual a bn sobre a, tá certo? Obviamente, A e B, os dois são diferentes de zero, porque senão não faz sentido eu dizer que A sobre B é um número maior do que zero. Senão não faria sentido isso aí que eu estou fazendo. Bom, fazendo essa mudança de variável, o que eu vou descobrir? Eu vou descobrir que limite
agora eu troquei variável, né? Aqui agora vai ser m, já vou colocar para onde que ela vai, de 1, ó, a dividido por bn eu estou trocando por 1 sobre m, então vai ficar 1 dividido por m. Isso tudo elevado a m. Opa, desculpa. Isso tudo elevado a alguma coisa aqui ainda, né? Estava elevado a n. Vai ficar elevado ao quê? N é quem? É a dividido por b elevado a m. Então vai ficar a dividido por b elevado a m. Vai ficar assim. Se o n vai para infinito, ó, o n está indo para o infinito, b dividido por a são números positivos. A razão b sobre a é um número positivo, se a dividido por b for positivo, né? Então, quando você inverte a razão, continua sendo positivo. Se o n vai para o infinito, um número positivo, qualquer que seja, vezes um número indo para o infinito, vai tudo para o infinito, tá? Então, o m vai para o infinito. Então, isso aqui vai dar o quê? Vai ficar limite, quando o m vai para o infinito, de 1 mais 1 sobre m, elevado a m, elevado a sobre b. Esse limite que está aqui dentro vai para e, então vai ficar e elevado a sobre b. Um detalhe aqui importante é o seguinte, por que eu considerei esse caso separado se o a sobre b for negativo? Por causa deste fato aqui, ó, quando o n vai para o infinito, se b dividido por a fosse negativo, o m iria para menos infinito. E eu não defini o limite usando limites indo para menos infinito, só para mais infinito. Então, por isso que eu tomo esse cuidado de fazer essa separação. Quando b sobre a for positivo, a mudança de variável que eu faço é desse tipo para poder usar o primeiro limite, ou seja, para esse sinal aqui ser positivo. E agora eu vou considerar o caso em que a sobre b é negativo, tá? Deixa eu tirar esse pedaço aqui. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter limite, né? Então, se a sobre b é menor do que zero, que mudança de variável que eu faço? Ainda é a mesma variável, mas eu vou tomar um cuidado. O que eu vou fazer? Se a dividido por b for negativo, eu vou escrever esse número assim, ó, como menos a sobre b. Quando eu faço esse tipo de escrita, o que acontece? A sobre b menor do que zero, então menos a sobre b vai ser positivo. Então essa quantidade aqui vai ser positiva. Tá bem? Ó? Então, menos a sobre b vai ser positivo. Então, o limite que eu tenho vai ter que ser esse aqui, ó. Limite, quando o n vai para o infinito, de 1 menos a sobre bn, tá certo? N, esse limite que eu vou ter que calcular. Por quê? Agora a quantidade menos a sobre b, ela é positiva. Tá? E aí, que tipo de troca de variável que eu faço? Bom, vai ser exatamente a troca de variável que está aqui em cima. Exatamente, eu vou chamar isso tudo aqui de 1 sobre m. Tá? Vou chamar isso tudo de 1 sobre m. Então, a mudança de variável que eu vou fazer vai ser essa aqui. Vai ficar menos a sobre bn é igual a 1 sobre m. Ó, agora eu tenho menos a sobre b, uma quantidade positiva, tá? Então, quem vai ser m? M menos a m é igual a bn. Ou seja, eu tenho duas situações, né? Como eu tinha no caso anterior. Eu tenho que n vai ficar igual a menos a m sobre b. Essa quantidade aqui é positiva, então eu tenho uma relação positiva envolvendo n e m. Então, quando o n vai para o infinito, o m também vai para o infinito. Você fala, professor, esse sinal de menos. Esse sinal de menos é para regular o a sobre b. Como o a sobre b é negativo, quando você multiplica por menos, vai ficar tudo positivo. Então, este número aqui, menos a dividido por b, é positivo, tá? E o m, usando a mesma lógica, vai ficar menos b sobre a vezes n. Também positivo esse número aqui, tá? Por que isso? Porque eu quero que quando o n vai para o infinito, o m também vá para o infinito, tá? Porque é essa relação que a gente tem. Se o sinal for trocado, aí a gente tem uma dificuldade na hora de fazer essa análise aí. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que
limite de m indo para o infinito de 1 menos a b elevado a n. Eu vou trocando a variável, vai ficar limite quando m, aqui não é n, m, aqui é n, tá? Desculpe, é n. Aqui vai ser o limite de m, que vai ser a minha nova variável. Aqui vai ficar 1 menos, lembra, eu fiz menos a dividido por b vezes n, né? Eu troquei essa variável para 1 sobre m, então vai ficar menos 1 sobre m. Tá? No lugar do n, eu vou colocar quem é ele. Vai ficar o quê? Vai ficar menos a sobre b elevado a m. Tá bom? E quando o n vai para o infinito, o m também vai para o infinito. Tá? Então, eu tenho que isso aqui também vai para o infinito. Bom, agora o que eu faço? Agora eu escrevo esse limite aí, né? Então, você vai ficar igual. Limite quando m vai para o infinito de 1 menos 1 sobre m elevado a m, isso tudo elevado a menos a dividido por b. Tá? Quanto que é esse limite que está aqui? Aqui eu apliquei a regra de uma função exponencial, né? De expoentes, né? Regra expoente. Então, tem um produto de expoentes, o que eu fiz? Eu escrevi ele como m, isso tudo elevado a menos a sobre b. Tá? Agora, quanto que dá esse limite aqui? Opa, isso aqui dá 1 sobre e, ou e a menos 1. Então, fica e menos 1 elevado a menos ab. Agora, eu posso fazer o produto entre esses dois valores aqui, né? Então, vai ficar e menos com menos vai dar mais, então vai ficar e elevado a b. Então, esse limite, quando n vai para o infinito, está dando, que é 1 mais a sobre bn elevado a n, está dando e elevado a b. Perceba que, independentemente se a sobre b for positivo ou negativo, o limite está dando a mesma coisa, tá? Então, você viu, eu fiz análise separando ele quando ele é negativo, positivo, né? A sobre b positivo deu a sobre b, e fiz a análise quando era negativo, também deu a sobre b. Então, esse limite aqui, independente qual é o valor da razão a sobre b, o limite de 1 mais a dividido por b elevado a n, isso aqui dá a sobre b. Vamos fazer um último aí, tá? Que estava ali escrito, eu tirei para a gente poder ter espaço. E esse aqui, como é que é? Você vai ver que é bem simples aí de fazer a análise do limite. Bom, como é que eu faço esse tipo de análise? Eu também vou ter que fazer uma coisa parecida, porque o x pode ser positivo ou pode ser negativo, tá? Mas fazendo o mesmo tipo de análise, eu vou fazer só para x maior do que zero. Bom, eu faço para os dois, né? Então, se o x for positivo, eu tenho que analisar de um jeito. Se o x for negativo, eu tenho que analisar de outro jeito. E se o x for igual a zero, eu analiso de outro jeito. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos pegar o primeiro caso, né? Se x for maior do que zero. O que acontece nesse caso aqui? Eu vou definir isso aqui de que jeito, né? Eu vou chamar x sobre n, eu vou chamar 1 sobre m, tá? Como eu tenho feito sempre. Então, se ele é positivo, eu fiz aquela mesma mudança de variável do começo, quando a sobre b, a dividido por bn, dava positivo, né? A sobre b dava positivo. Então, eu fiz a mudança de variável, todas elas vai estar 1 sobre m. Então, a escolha vai ficar o quê? Então, vai ficar mx igual a n, aí tem duas possibilidades, né? Então, n é igual a m vezes x, ou m é igual a n sobre x, tá? Então, a gente tem essas duas possibilidades para a gente ter que analisar, essas duas. Bom, então, o que vai acontecer com o meu limite? Esse limite aqui, de n indo para o infinito de 1 mais x sobre n elevado a n,
trocando para a nova variável m, vai ficar o quê? Vai ficar 1 mais x sobre n, eu estou trocando para 1 sobre m. N é quem? N é m elevado a x. Aqui eu já coloquei que o m vai para o infinito, mas eu vou fazer essa análise aqui separado. Ó, se o n vai para o infinito, x é maior do que zero. Então, um número indo para o infinito dividido por um número positivo vai para o infinito também. Então, o m vai para o infinito. Então, isso aqui vai ficar escrito como? Vai ficar limite quando o m vai para o infinito de 1 mais 1 sobre m, isso tudo elevado a x. O que está dando isso aqui? Ó, 1 mais 1 sobre m é elevado a m, né? Opa, esqueci do m aqui. Elevado a m. Isso aqui, por definição, é quem? Essa quantidade aqui. Esta quantidade é o número e. Então, isso aqui vai dar e elevado a x. Tá? Aí eu vou analisar o caso. Se agora x for igual a zero. Se x for igual a zero, o que acontece com o meu limite? O meu limite fica muito simples de ser analisado, né? Ele vai ficar só assim, né? Ó, a gente coloca, no lugar do x, a gente coloca o zero, então vai ficar 1 mais 0 elevado a n, elevado a n, 1 mais 0 dividido por n, tudo elevado a n quando o n vai para o infinito. Aqui eu posso avaliar a função, tá? Então vai ficar 1 elevado a n, né? Porque 0 dividido por n vai dar 0. Então vai ficar o quê? 1 elevado a n, 1 elevado a n é 1, tá? E a última situação é se x for menor do que zero. O que acontece nesse caso aqui? Aí eu vou ter que fazer uma mudança de variável parecida com o caso em que a sobre b dava uma quantidade positiva, tá? Então, a situação que eu tenho que analisar aqui é o seguinte: se o limite, se x for negativo, eu vou ter que escrever isso aqui desse jeito, né? Então, vou escrever limite quando n vai para o infinito de 1 menos x sobre n elevado a n. Para quê? Para eu ter que menos x seja uma quantidade positiva. E agora eu posso usar o segundo daqueles dois limites lá que eu tinha para definir o número e. Tá? Então, agora o que eu tenho? Agora eu vou fazer a mudança de variável qual? Menos x sobre n igual a 1 sobre m. Tá? E aí eu tenho duas possibilidades aqui para ver as minhas variáveis. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que eu vou ter que n é igual a menos xm, e eu tenho que m é igual a, passo x dividindo, então vai ficar n dividido por menos x. Então, eu tenho essas duas possibilidades aqui, para poder fazer a análise. Bom, agora é simples, né? Então, vai ficar o quê? Limite quando o n vai para o infinito de 1 mais 1 sobre x, opa, sobre x não, de x elevado a n para n indo para o infinito, esse limite vai ficar o quê? Trocando para a variável m, então vai ficar a variável, já vou colocar para onde que ela vai, então vai ficar 1 mais 1 sobre m, tá certo? Eu troquei para essa variável, né? Desculpa, o sinal aqui é negativo, né? Porque eu estou usando agora o segundo limite, então aqui vai ficar, tá vendo o sinal aqui, ó? Estou usando este aqui, tá? Então este aqui que vai ter que usar aqui, então vai ficar 1 sobre m, no lugar do n eu coloco quem? Menos xm, tá? Bom, vai ter um espacinho aqui, para não ter que pôr outra página, eu vou tentar fazer tudo aqui. Bom, aqui agora eu aplico a propriedade, né? Ó. Ainda, né? Faltou aqui o m. Se o n vai para infinito, o n está indo para infinito, tá? O original está indo para infinito. Para onde que o m vai? O m não é n dividido por menos x? Menos x é positivo, porque x é negativo. Então, se x é negativo, quando você multiplica um número negativo por um número por menos 1, fica tudo positivo. Então, n dividido por um número positivo é positivo. Tá certo? Então, quando o n vai para o infinito, o m também vai para o infinito. Tá? Então, aqui vai ter m indo para o infinito. Ó, a propriedade que eu estou usando, eu estou abrindo isso aqui também de novo. Ó, 1 sobre m
elevado a m, isso tudo elevado a menos x. Quanto que dá esse limite que está aqui dentro? Esse limite que está aqui dentro está dando e elevado a menos 1, isso tudo elevado a menos x, ou seja, está dando e menos x com menos 1 vai dar x. Então, este limite aqui está dando e elevado a x, independentemente se o sinal de x é positivo, ó, quanto que deu? Se o sinal de x é positivo, deu e elevado a x. Se o sinal foi negativo, está dando o quê? O e elevado a x. Você fala, professor, e quando x igual a zero? Está dando 1. Ah, mas não está dando e elevado a x. Claro que dá. O que é 1? 1 não é a mesma coisa que e elevado a zero. Então, em qualquer situação, esse limite aqui está dando quanto? A gente acabou de provar que esse limite está dando a própria função exponencial e elevado a x. Tá? Bom, uma outra definição do número e, que é a definição que o Stewart traz, tá? Um livro do Stewart traz, ele não traz a definição do número e através desse limite aqui, ó. Nem deste aqui, nem deste limite, nem este aqui, nem este, tá? O Stewart traz uma definição diferente do número e. Na verdade, é possível manipular as definições de uma levar à outra, tá? Às vezes o trabalho é grande, tá? A gente tem que fazer muita conta. Mas o Stewart escolheu usar essa definição do número e aqui, que é uma definição boa para quê? Para a gente calcular, quando eu for falar de derivadas, para a gente calcular a derivada da função exponencial de x. Tá? Então esse limite aqui é um limite bastante elucidativo, bem interessante mesmo, que é o limite seguinte, ó. O e ele é definido pelo número tal que o limite desse número e elevado a um h menos 1, isso tudo dividido por h, esse limite tem que ir para 1. Então o número e é um número tal que satisfaz esse limite aqui, tá? Que torna esse limite aqui uma verdade. Se você colocar qualquer número aqui, por exemplo, se eu colocar o número 1 aqui, 1 elevado a h menos 1 dividido por h, isso aqui não vai dar 1 esse limite. Se eu colocar o número 2 também não vai dar 1 esse limite. Então, o único número que dá como limite satisfazendo isso aqui uma verdade é o número e. Tá? Então, a gente pode definir o número e desta forma aqui. Bom, e aí como uma aplicação deste limite aqui é essa quantidade aqui, tá? Então, como é que eu coloco? Eu quero mostrar que isso aqui é verdade, né? Então, mostre que limite quando h vai a zero de e elevado a x mais h menos e de x dividido por h, isso aqui dá e de x. Tá? Na verdade, né, só um comentário antes de eu fazer o cálculo. Esse limite aqui, ó, essa quantidade aqui, esse limite, ele é a derivada da função exponencial de x, como vocês vão ver mais à frente quando eu for falar sobre a derivada da função exponencial, tá? Mas vamos calcular, vamos mostrar que isso é verdade. Tá? Então, como é que eu faço, né? Então, vamos partir do limite. Então, limite, então vou resolver, né? Então, resolução. Deixa eu apagar aqui. Resolução. Então, vamos lá. Então, como é que eu faço a conta? Então, vai ficar o quê, né? Vai ficar limite, quando h vai para zero, de e elevado a x mais h menos e elevado a x sobre h. Olha como é que é simples de fazer esse cálculo aqui. Limite quando h vai para zero. Eu vou usar a propriedade exponencial. Qual é a propriedade exponencial? E elevado a x mais h, eu posso escrever ele assim, como e elevado a x vezes e elevado a h menos e elevado a x sobre h. Tá bem? Isso aqui é igual a quanto? Você não está vendo que tem elevado a x e elevado a x? Eu posso tirar o e elevado a x em evidência, né? Porque ela está aparecendo nas duas parcelas. Então, eu escrevo isso aqui em e elevado a x. Aqui vai ficar e elevado a h menos 1 sobre h. Tá bem? Aí você fala, professor, o que eu posso fazer aqui? Ó, o limite seu não é com relação a h? Esta função aqui depende de h? Não, não tem h aqui. Então, quer dizer que essa função e elevado a x ela é uma constante em relação ao limite h.
tá? Ela não depende da h, então ela é constante em relação a h. Você fala o x varia, não tem problema, o x pode variar, mas ela não depende do h. Então eu imagino, eu olho como isso uma constante. Lembra que acontece com uma constante dentro do limite? A constante sai para fora do limite, então eu posso escrever isso aqui como e de x, limite quando h vai para zero, do que? E elevado a h menos 1 dividido por h. Quanto que é esse limite aqui por definição? Isso aqui é 1, tá? Que está aqui, ó. Esse limite é 1 por definição. Portanto, isso aqui vai dar e elevado a x. Logo, esse limite quando h vai a zero de x mais h menos e elevado a x dividido por h, isso aqui está dando e de x. Então, vocês vão ver que isso é derivada. Então, a derivada da função exponencial é a própria função exponencial, tá? Então, na próxima aula, aí eu já vou entrar no conceito de derivada. Derivada é como uma definição usando o limite, mas depois aplicando diretamente as propriedades, tá?